Meus irmãos, que o nosso Pai Celestial possa nos contemplar a todos nas nossas aflições em função dessa pandemia na qual estamos todos envolvidos, direta ou indiretamente, rogando a sua misericórdia sobre nós, em especial sobre aqueles nossos irmãos que estão acometidos da doença de forma severa, mesmo aqueles que estão acometidos de forma não tão severa, mas só a aflição que eles passam já é muito grande. Aqueles outros nossos irmãos que estão apenas amedrontados, aqueles outros que estão ameaçados de seus empregos, aqueles outros tantos que estão com seus negócios parados, enfim, todos aqueles que tiveram que adiar suas viagens, seus projetos, seus casamentos, enfim, suas graduações. A vida de muitos de nós foi afetada em função disso. E nós rogamos ao nosso Pai Celestial que o quanto antes tudo possa ser solucionado, que nós podemos nos readaptar, recomeçar nossas vidas da melhor forma possível. Para aqueles que não me conhecem, sou Rômulo e conhecido aí do grupo de Sicília, das sextas-feiras à tarde, onde nós ajudamos com frequência absoluta, sempre, toda sexta-feira nós estamos aí participando desse trabalho que nos é muito grato, é um prazer fazer esse trabalho aí. E também ajudar essa casa centenária, mais antiga do que a federação, é bom que se diga. Então é uma honra. Pois bem, meus irmãos, para falar nessa tarde sobre o Cristo Consolador. É um tema muito importante, fundamental para a doutrina, que está no 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é, sem dúvida, a obra mais importante. É o 3º livro de Allan Kardec, depois do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. E nesse capítulo é onde a doutrina é apresentada como o Consolador prometido por Jesus. O Livro dos Espíritos ele trata de apresentar a doutrina em 1019 perguntas que Allan Kardec, cuidadosamente, com a sua perspicácia, com a sua sabedoria inigualável, ofereceu a todos nós com as respostas dos Espíritos, uma obra balizada, maravilhosa, nos apresentando o quê? Nos apresentando o lado filosófico. Em seguida, 4 anos depois, em 1861, nos foi oferecido o Livro dos Médiuns, cuidando da parte da mediunidade, das comunicações, dos fenômenos de conexão do mundo espiritual com o mundo material. Em seguida, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, tratando da parte moral, com base nos ensinamentos de Jesus. Allan Kardec, então, dentro da sua sabedoria extraordinária, teve a estratégia, ele planejou para, inicialmente, apresentar a doutrina, o seu papel e depois desenvolver os temas. Então, inicialmente, ele começou no capítulo 1 como não vim destruir a lei. E aí ele apresenta a primeira revelação, que é o Antigo Testamento da Bíblia. A segunda revelação, que são os Evangelhos de Jesus. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, a sua conexão com as outras revelações, e a que ele se propõe. No capítulo 2, ele já introduz o tema do mundo espiritual, tentando começar a explicar o mundo espiritual, que até então era uma coisa muito vaga. Se falava assim, o mundo espiritual é o reino dos céus, aí o pessoal pensava, o reino dos céus é alguma coisa no mundo espiritual. Nós veremos isso um pouco mais à frente. No capítulo 3,
Allan Kardec coloca: na casa do meu pai há muitas moradas, mais uma vez baseada no Evangelho de João, onde ele mostra a pluralidade dos mundos habitados e é muito comentado, muitos comentários sobre como é, quais os mundos habitados, materiais, mais materializados, menos materializados, físicos, tem de tudo no universo, né? Em seguida, no capítulo 4, ele nos apresenta a reencarnação. A reencarnação com base nos ensinamentos de Jesus. Ele explora bastante o diálogo com Nicodemos, onde é apresentado o reino dos céus. Na verdade, é apresentada a reencarnação e sua conexão com o reino dos céus, mas Nicodemos não entendeu. Nós vamos ver isso também mais na frente. No capítulo 5, Allan Kardec apresenta as aflições. Bem-aventurados os aflitos. E aí apresenta o mundo, as aflições que tem no mundo, que são inegáveis, todos nós estamos submetidos. Por exemplo, essa pandemia é uma aflição, certo? Então, olha só a sabedoria do mestre Leonês. E aí, no 6º, ele vem com a doutrina. E ele introduziu com Mateus e desenvolveu com João. No início, para introduzir o capítulo, ele vem com Mateus, capítulo 11, numa passagem lindíssima em que Jesus diz assim: bem-aventurados todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, pois eu sou brando e humilde de coração, e encontrarei refúgio para vossas almas, porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. E Allan Kardec comentou: olha, Jesus está oferecendo uma saída para nós, né? Das aflições do capítulo anterior. E só está pedindo uma coisa: que siga o jugo, que siga os ensinamentos dele. E o jugo, ou seja, as leis, as regras, as orientações, porque é uma coisa leve. É a lei do amor que Jesus veio nos ensinar. Uma vez comentado isso, Allan Kardec introduz uma passagem, é um discurso, é um bate-papo de Jesus com seus apóstolos na última ceia. São vários capítulos do Evangelho de João. E ele começa no capítulo 14, mas esse capítulo, esse discurso de Jesus aos apóstolos na última ceia é muito longo, e muito bonito, e muito rico de ensinamentos. Jesus, então, no 14, Jesus diz assim: se me amais, observai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, ou Paracleto. A palavra em grego é Paracleto. Herodoto traduz como Paracleto, mas Allan Kardec preferiu Consolador. Um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode absolutamente ver, porque não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ele ficará convosco e estará em vós, no meio de vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, ou Espírito Santo, não faz diferença, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que ensinei, tudo aquilo que vos tenho dito. Então, Allan Kardec comenta: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender.
Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo houvera dito. E Allan Kardec argumenta muito bem, dizendo o seguinte: olha, você sabe que algumas as religiões cristãs formalistas, elas dizem que 40 dias depois teve o Pentecostes, aí desceu o Espírito Santo e todos eles compreenderam. Mas, poxa, é mágica, é, gente? Não pode ser desse jeito. Porque Deus, o trabalho da evolução é um trabalho árduo. Se fosse para fazer assim, desce uma língua de fogo e todo mundo compreende, se fosse assim, não precisava ter evolução nenhuma, era só transformar lá todo mundo em perfeito, está tudo resolvido. Só que não é assim que acontece. Na verdade, o mundo não estava em condições de compreender e nem estaria em condições nem tão cedo, a depender do que nós chamamos de cedo ou tarde. Só 18 séculos depois é que ele estaria em condições de receber. E o que Jesus diz assim, olha, o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Quando ele diz assim, vocês vai ensinar todas as coisas para recordar o que eu vos tenho dito. Ele está dizendo o seguinte, eu estou aqui com vocês, estou dizendo. O Espírito da verdade está aqui, mas vocês não compreendem, porque eles não conseguiam penetrar no ensinamento. E aí é que nós vamos esclarecer um pouco mais, explorar um pouco esse tema. Olha só, quando Jesus trouxe seus ensinamentos, ele veio com uma novidade. Já João Batista, no início, Mateus introduz assim, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Isso era João Batista pregando no deserto. Em seguida, no versículo seguinte, ele diz assim, aí Jesus começou a sua obra e Jesus dizia também, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E Jesus falava muito no reino dos céus, sempre o reino dos céus, tudo era reino dos céus, fazia parábolas para chegar no reino dos céus. E prometia, olha, faz assim que vai ganhar o reino dos céus, o reino de Deus, ou vida eterna, que é tudo a mesma coisa, tem o mesmo significado. E os apóstolos não compreendiam, porque eles, na mente deles, eles não estavam formatados para compreender coisas abstratas e mais profundas. A primeira revelação, que é o que eles tinham até então, ela foi feita para os seres, as pessoas encarnadas, foi feita para os Adãos, para o homem filho da terra. Adão quer dizer isso, Adama, filho da terra. Adão, homem feito de barro da terra, ou seja, o ser encarnado. Aqui nesse planeta, o que é da terra? O corpo físico. O espírito não é da terra, o espírito é uma coisa mais bem elaborada, tem um corpo energético. E o espírito propriamente dito não tem nem corpo, o espírito não tem forma. O espírito se utiliza de elementos materiais, sejam eles da terra, ou seja, o barro da terra, ou seja, o próprio perispírito, ou os mundos espirituais, os corpos espirituais, que a gente chama de fantasma ou aparições, ainda assim são coisas materiais, mais sutis, mas ainda são, porque o espírito mesmo é inteligência. Como explicar isso para os apóstolos? Como explicar isso para o povo daquele tempo, que estava acostumado a coisas materiais? Então, por exemplo, no Antigo Testamento, Moisés tirou o pessoal do Egito e dizia, vou levar vocês para a terra prometida, onde jorra leite e mel. Aí o pessoal entendia essa coisa de leite e mel, sabe, uma coisa palpável, coisa mesmo própria da matéria, própria dos seres ligados à matéria. Vamos levar em conta, isso há 3.000, 4 anos atrás, as pessoas tinham uma outra mentalidade, eram pastores, agricultores, para eles eram essas coisas mesmo, coisas materiais. Ele queria o quê? Saciar a fome, né?
dá vazão aos seus instintos sexuais para procriação, tudo, atendendo aos apelos da carne, né? Repare, ó, as três tentações de Jesus. As pessoas não param para pensar, dizer assim, olha, Jesus foi ao deserto e passou 40, é sempre 40, hein? Passou 40 dias no deserto, e aí o tentador, né, o adversário, o tentador, veio tentá-lo. Como se Jesus tivesse submetido a tenda. Ele estava muito acima disso. As pessoas pegam ao pé da letra uma coisa que é simbólica. Então, na primeira tentação, o tentador diz assim, se me adorares, não, diz assim, faz com que, depois de Jesus ter jejuado 40 dias, não é isso? 40 dias de jejum, ele diz assim, pede que teus anjos te servirão todos os banquetes, né, tudo de bom. Aí Jesus diz assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que, aliás, é até uma passagem do Evangelho do Antigo Testamento. Por sinal, trata-se de uma passagem do Antigo Testamento. Aí o tentador apela para a segunda parte, a segunda tentação, quando diz assim, olha, se és realmente filho de Deus, sobe no pináculo do templo e te joga de lá, que os anjos vão te amparar, citando mais uma vez também o Antigo Testamento, onde dizia que os anjos tinham alguma coisa no Salmo, não me lembro bem, que dizia isso, que seria amparado e não ia acontecer nada se jogando de cima do pináculo do templo. Aí Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, apelou para a vaidade de Jesus. Primeiro, para atender a necessidade da fome, né? Das necessidades fisiológicas do corpo. Na segunda, para atender a vaidade, de querer provar a Deus. Prove que Deus existe mesmo. Se joga que ele vai te pegar. Que ele vai te amparar através de seus anjos. E da terceira tentação, ele diz assim para Jesus. Leva num monte bem alto, mostra todos os reinos da terra e diz assim, serão todos teus se prostrado me adorares. Aí Jesus respondeu, também citando o Antigo Testamento, adorarás apenas o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás a tua homenagem. Então o tentador foi embora. Aí eu pergunto, é crível, é concebível para vocês que vai um tentador tentar Jesus? Jesus estava acima disso já. Jesus é o Espírito que criou esse planeta. Ele é muito evoluído, não tem sentido. Mas, e isso o apóstolo João Evangelista vem numa comunicação que está na Gênesis, não, na Gênese de Allan Kardec, tem uma comunicação muito bonita em que ele diz, olha, isso é um símbolo para mostrar que todas essas coisas inerentes à matéria, Jesus já tinha ultrapassado. E que cabia a nós ultrapassarmos também. E eu nunca tinha pensado nisso, jamais, nem passou pela minha cabeça, mas Haroldo Dutra, ele é danado estudioso, foi lá, ele, pessoal lá de Belo Horizonte, e foram ver que no livro A Gênese, no livro Êxodo de Moisés, quando Moisés tira o povo do Egito e traz através do deserto, ele repassa essas mesmas três tentações. Primeiro, eles estavam presos, estavam na escravidão do Egito. O Egito quer dizer isso, estreiteza, limitação, escravidão. Aí eles têm que atravessar o deserto para chegar na terra prometida. Então, na primeira tentação, eles estão com fome, aí dizem, estou com fome, Moisés. Se tivesse me deixado lá com o faraó, lá no Egito, pelo menos tinha comida. A gente era escravo, mas tinha o que comer. Aí Moisés, Senhor, o que é que eu faço com esse povo? Aí Moisés foi lá e deu o maná do deserto e deu as codornizes, né, para eles saciarem a fome. Passou-se um tempo, mais adiante, deu sede neles. Aí eles, Moisés, está uma sede muito grande para a gente, para nosso rebanho, não tem água para ninguém
beber. Antes a gente tivesse ficado lá no Egito, que tinha na beira do rio, lá tinha o rio Nilo, que tinha água para a gente. Aí Moisés disse, Senhor, o pessoal reclamando. Aí o Senhor disse, vai lá e bate na pedra que sai água. Aí Moisés bateu lá numa pedra e jorrou água que matou a sede dos rebanhos. Mas repara que nessa segunda tentação eles já dizem assim, se fala lá com Deus para Deus providenciar água. Porque eles já estavam já querendo manipular Deus para Deus fazer as coisas na hora que eles querem. E na terceira tentação é aquela do bezerro de ouro. Porque Moisés subiu no Monte Sinai para fazer as tábuas da lei e o pessoal esperou 40 dias, sempre 40, hein? 40 dias. E quando Moisés desceu, eles tinham feito um bezerro de ouro, porque eles pensaram assim, puxa, esse Deus de Moisés é um Deus chato, fica botando regra, cobrando as coisas da gente. Então é melhor que a gente faz um bezerro de ouro, é um Deus do nosso jeito, que é um Deus assim que atende o que a gente quer, do jeito que a gente quer, e não cria problema. E ou seja, nas três tentações para o povo não passou em nenhuma. Jesus passou em todas, porque Jesus já estava no outro patamar. Mas é necessário, o ensinamento quer dizer isso, é necessário que a gente atravesse o deserto, vença as tentações para chegar na terra prometida. E o que é a terra prometida? É um lugar para plantar? Não é, gente. A terra prometida é o Evangelho. O Evangelho é um outro patamar. O Evangelho é uma outra mensagem de outra natureza. O Evangelho é um upgrade na mensagem anterior. Enquanto a mensagem anterior é feita para o homem da terra, que tinha que atravessar o deserto para chegar na terra prometida, para receber o Evangelho em si, ele já nos oferece uma nova jornada. Aí o que é que Jesus acena para a gente? Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Olha só. Tem negócio de terra que gera leite e mel. Jesus já oferece o reino dos céus. O reino dos céus. Aí ele faz muitas parábolas tentando explicar o reino dos céus. E ele pede coisas assim aparentemente impossíveis, como sede perfeitos como o Pai que está nos céus. Ou então, amai os vossos inimigos. E ele começa a ensinar um ensinamento moral assim, muito fino e elevado e muito acima, né? Foi dito assim, a lei vos diz, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, que faz o sol nascer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se você amar só aqueles que te amam, o que há de diferente nisso? Os pagãos também fazem isso. Qualquer um faz isso. Mas quanto a vós, sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. E todos os ensinamentos de Jesus convergem para a gente ganhar esse aperfeiçoamento que vai fazer com que a gente sempre conquistar o reino dos céus. E aí eles não entendiam essa história de reino dos céus, eles pensavam que ficavam confusos. Mas Jesus dava as dicas de todo jeito. Por exemplo, tem aquela passagem de Lucas 17, em que os fariseus perguntam, quando virá o reino dos céus? Né? Porque Jesus não diz assim, arrependei-vos que o reino dos céus está próximo. Aí o pessoal quer logo o atalho, né? O pessoal não quer se transformar, o pessoal quer logo a recompensa, o atalho. Quando virá o reino dos céus? Aí Jesus disse, o reino dos céus não vem daqui, dali, nem dacolá, mas está dentro de vós. Aí o pessoal traduz como no meio de vós, inventa mil subterfúgios, para tentar se manter ainda no primeiro mandamento, no primeiro testamento ainda. O pessoal quer se manter ainda no nível de Adão. Tem gente que fica preso procurando aquelas regrinhas lá do primeiro testamento, ao pé da letra, sem entender o espírito do que está escrito, né? É uma ignorância muito grande. Por exemplo, eu tenho um irmão que ele é evangélico, né? Eu acho engraçado, de vez em quando ele vem aqui em casa, aí a última vez que ele veio foi engraçado. A gente falando, aí meu filho gosta de
ficar debatendo com ele. Aí meu filho puxou lá um assunto, que no final esse assunto veio nessa coisa do paraíso, de ser expulso do paraíso, de não ser, né, do paraíso que Adão e Eva foram expulsos. Em que ficou claro ali o seguinte: podia ficar no paraíso, tomar conta do paraíso, uma beleza, desde que seguisse todas as regrinhas e só uma. Não, podia comer todas as. Podia desfrutar. Só uma coisa não podia fazer: comer do fruto da árvore do bem e do mal. Quando Deus fala isso para Eva, a serpente observou que Eva cumpridou o olho para aquela árvore. Rapaz, a única árvore que não pode comer. Aí Eva já ficou querendo comer. Convenceu Adão e foram lá e comeram. O fruto do bem e do mal é quando você não aceita a regra. Quando você não aceita as leis de Deus. Porque seja em que nível for, no nível da Torá judaica lá, para o povo pastor e agricultor, tem que ter regra de vida para poder você seguir, para você ir construindo esse reino dos céus em você, sua transformação moral. Se você se rebela contra as regras, você não pode mais ficar no paraíso. Você vai ficar no seu paraíso, construir um para você, do seu jeito. Aí o meu irmão que veio, né, eu cheguei e disse assim, vou jogar uma pergunta nele. Aí eu disse assim, vem cá, se alguém vier te matar, você vê que a pessoa está com a matar, você mata ele antes, se você puder? Aí ele foi lá, veio cá e achou uma regra, não sei aonde, que não sei, passar lá que ele citou, que disse que sim, porque ele é importante para ele sustentar a família dele, que ele aí é lícito que ele mate a pessoa. Disse, mas rapaz, está lá nos 10 mandamentos, não matarás. Você está querendo passar por cima de uma lei fundamental para seguir uma outra que lhe é conveniente, você acaba de ser expulso do paraíso. É isso. Se você faz uma emenda na lei de Deus, já não é mais a lei de Deus, é a lei de Deus com uma emenda sua. E Deus não aceita emenda na lei dele. A lei dele é dele, perfeita, não tem emenda certa. Então a pessoa é expulsa do paraíso, não é que não possa voltar, mas vai ter que dar a volta, vai ter que consertar, se redimir. Aí tem a redenção, não é isso? Você tem a criação, depois você tem a aliança, depois você tem a expulsão, é expulso, e depois você se redime e volta. Então tem que redimir e voltar. Aí a gente riu muito com isso, e você foi expulso e tal, levando na brincadeira. Mas é mais ou menos isso mesmo. Então os apóstolos não entendiam. Aí Jesus disse, por isso que ele disse assim, olha, no momento certo vou enviar um outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará eternamente convosco. Então, veja só, para ficar eternamente, não pode ser uma pessoa, porque uma pessoa não vai ficar eternamente. Não pode ser um espírito, porque não é possível que o espírito vai ficar eternamente fazendo aquilo. Os espíritos têm que evoluir, eles têm que cuidar de outras coisas. É uma doutrina. O Consolador é a doutrina espírita, mas uma doutrina é feita por pessoas? É feita sozinha, do nada? Não. Ela tem que ser feita por alguém. Por encarnados e desencarnados. Mais desencarnados do que encarnados, no caso, né? Porque do lado dos encarnados, quem coordenou isso foi Allan Kardec. E do lado dos desencarnados, o Espírito de verdade. O Espírito verdade. Foi um determinado espírito que se apresentou a Allan Kardec dizendo que era o guia de Allan Kardec. Está lá em Obras Póstumas. O guia de Allan Kardec. E ele, quando Allan Kardec, com muita educação, muito respeito, perguntou, você poderia dizer qual é o teu nome? Ele disse, para ti serei a verdade. E Allan Kardec disse, e esse espírito daqui eu não fazia ideia do seu nível, da sua evolução, da sua grandeza, do seu nível evolutivo, nunca me faltou, sempre esteve ao meu lado, né, divertindo, orientando, inspirando. E existem muitas comunicações, como nós veremos, do Espírito de verdade, que foi quem coordenou, conforme está lá em João, né? O Espírito de verdade.
E a doutrina é o consolador. Então, mas como é isso? Como que a doutrina veio complementar o que Jesus disse? Quer dizer que Jesus não foi capaz de dizer? Jesus foi capaz de dizer, eu acho que Jesus disse, mas não a nível de detalhamento que hoje nós podemos escutar, mas que na época não podia. Ele tinha que falar através de parábolas, ele tinha que falar de uma forma velada, de uma forma hermética, como se diz, né? De uma forma enigmática, porque as pessoas não conseguiriam entender. Para poder eu expressar isso esse conceito que eu estou passando aqui para vocês, eu posso dizer assim o seguinte, que digamos, que viesse uma civilização das estrelas, aqui, agora, nos dias de hoje, e trouxesse uma mensagem muito elevada, uma mensagem assim, digamos, mostrasse que eles estão no outro patamar de evolução. Claro, só para eles chegarem aqui já mostra isso, né? Aí eles disseram assim, olha, quando vocês... Eu vou deixar aqui o projeto de uma nave, quando vocês puderem, vocês vão construir a nave. Aí ele deixasse o projeto. Primeira coisa, a gente pode até entender, assim, olha, é uma nave para poder você chegar na estrela, vencer 50 anos-luz, 100 anos-luz para chegar lá. Essa nave será construída, não agora, não tem condições de construir essa nave agora. Não tem materiais, não tem tecnologia. Vocês não vão compreender o projeto que você quer. Porque como você pode descrever um projeto de uma coisa que nem existe, que não tem materiais, que não tem tecnologia para fazer? São conceitos que não entram na cabeça da gente. Se eu, por exemplo, fosse explicar para vocês a tecnologia de um motor de combustão interna, né? Eu sou engenheiro mecânico, se eu falar para um outro engenheiro, para um mecânico, alguém da área, até a pessoa entende. Mas se, por exemplo, vier uma pessoa de Fórmula 1 explicar algumas coisas da tecnologia da Fórmula 1 para mim, nem tudo eu vou entender, porque é preciso se familiarizar naquela tecnologia, certo? E então, nesse caso aí, muitas coisas ficariam esperando que a humanidade evoluísse para poder ter acesso ao projeto daquela nave. Mas o projeto já estava lá. Então, o ensinamento de Jesus já estava lá. Só que ele não podia ser detalhado. Ele disse, vou enviar um consolador, porque aí que ele disse, o mundo absolutamente não vê, ou seja, não compreende. O mundo não compreende o teor da mensagem de Jesus, né? Jesus está ali, eles não conseguem enxergar a grandeza de Jesus, o nível evolutivo de Jesus. Eles ficavam impressionados assim com os milagres que Jesus fazia, com o amor que Jesus emanava, né, com tudo que Jesus devia despertar no emocional. Imagina você estar com Jesus assim, frente a frente, devia ser fantástico, né? Mas eles a compreender intelectualmente ficava difícil para os apóstolos. E aí Jesus promete que no momento certo. E veio Allan Kardec, veio o Swedenborg, vieram as irmãs Fox, veio todo o movimento dos espíritos começaram a se manifestar. Quando Allan Kardec tomou conhecimento, já tinha cadernos e mais cadernos de perguntas e respostas, já tinha gente lá conversando com os espíritos, pelas pancadinhas, pelas mesas girantes. E Allan Kardec foi uma pessoa que teve a inteligência, a sensibilidade, tinha o perfil psicológico adequado para que ele pudesse desenvolver aquela doutrina. E foi o que ele fez, né? Um estudioso, um homem preparado. E aí ele foi colhendo esse material, foi organizando esse conhecimento, ele tinha preparação extraordinária, era um professor renomado na França, com livros publicados e tudo na área pedagógica. E aí saiu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? Depois saiu o Evangelho segundo o Espiritismo, onde já ficou claro o papel da doutrina, ele já compreendeu o significado da doutrina, como ele comenta nesse capítulo. E mais adiante, Allan Kardec ainda fez o Céu e o Inferno, que é como se fosse um código legal para a vida futura, e fez a Gênese. E a Revista Espírita, que é um processo de divulgação extraordinário, em que ele saiu pela França. Isso tudo em 15 anos esse homem fez.
não deu conta de fazer tudo, conforme tem também obras póstumas, está lá. Ele diz em obras póstumas que os espíritos disseram, olha, você não vai conseguir terminar tudo, não. Vai ter que voltar numa nova, próxima encarnação para concluir o que você não pôde concluir. E Allan Kardec fez as contas lá e disse que daí a 40 anos voltaria e tal. Bom, é o que ele diz lá em obras póstumas. Alguém pegou e publicou. O fato é que a obra dele, o Espiritismo é o quê? É uma doutrina viva. Ela depende de nós, espíritas, para ela se desenvolver. Alguns espíritas contribuem para ela se desenvolver, certo? Sem dúvida. Por exemplo, quem lê a obra de Chico Xavier não pode deixar de perceber isso. Para mim, sempre ficou claro isso para mim, que é uma complementação, um desenvolvimento do que Allan Kardec deixou. Por exemplo, Evolução em Dois Mundos, ele detalha aquilo que está no Livro dos Espíritos. Parnaso de Além-Túmulo explica o lado filosófico de uma forma extraordinária. Os outros livros de André Luiz, Missionário da Luz, ele explica como é a mediunidade do ponto de vista espiritual. E cada um é um complemento, são coisas que a gente não consegue penetrar. Lá nas obras de André Luiz, fica claro que o Evangelho não é uma obra ali que Jesus fez, depois... O Evangelho a gente não é capaz de compreender. Eles ainda andam com pergaminho lá, de vez em quando aquele Calderaro, Alexandre, aqueles mentores dos livros, né, das histórias, eles puxam um pergaminho, abre lá e lê o Evangelho para eles estudarem e interpretarem. Então o Evangelho é uma coisa que transcende até o planeta Terra, eu acho, que vai para outros planetas, o nível do ensinamento. E o Espiritismo está aí, destrinchando, pouco a pouco. Então vem Divaldo Franco aqui, não, vamos só falar de Chico. Não, Divaldo, Chico, porque Chico é fora do comum, né? Chico, a vida de Chico é uma coisa assim, o próprio Divaldo diz, você fica de queixo caído. Como podia ser uma pessoa daquele jeito? Uma pessoa tão maravilhosa, que botou em prática o ensinamento de Jesus, né? E de Kardec. E Divaldo, Joana de Anjos, através de Divaldo, publica a obra, a série psicológica, né, que é um desenvolvimento extraordinário, como também as obras de Manuel Filomeno de Miranda, que são similares a algumas obras de Chico Xavier. Então essa série psicológica é uma nova escola da psicologia, é uma coisa riquíssima, que ainda vai levar tempo para o pessoal entender tudo aquilo. Então o Espiritismo é uma coisa dinâmica. Diz o nosso amigo, nosso irmão Haroldo Dutra, que são coisas para mais 100 anos. Mais 100 anos para poder a gente compreender o Espiritismo. Isso eu acho que ele está sendo modesto, eu acho que vai mais. Porque tem muito ensinamento por baixo de uma simples página. Se você ler aquela página que tem lá, a Lei de Amor, você fica assim, de queixo caído. Né? Que ele diz assim, do instinto ao amor, né? No princípio, nós temos apenas instintos. Mais avançados e corrompidos, nós temos sensações. Mas depois nós desenvolvemos os sentimentos. Das sensações, nós desenvolvemos os sentimentos. E o ápice dos sentimentos, né? A culminância dos sentimentos é o amor. Porque o amor... Então, o amor é o instinto elevado à altura do progresso realizado. Olha só. O amor é o instinto elevado até a altura do progresso realizado. É poesia, né? É uma coisa fantástica. E aquilo está tudo ali nas entrelinhas, a gente ainda está destrinchando para ver se a gente entende. Então o Espiritismo digamos assim, um detalhamento. É o projeto é o detalhamento do que Jesus deixou. Com ele nós vamos construir a nave. A tal nave que vai nos levar até o reino dos céus. Que o reino dos céus não é um lugar, não vem daqui, dali, nem daquilo lá. É uma construção que nós temos que construir
dentro de nós. Dentro de nós, conforme Jesus mesmo diz. Pedrinha por pedrinha, plantinha por plantinha plantada. Não é tijolo por tijolo, passo a passo, vamos nos depurando das nossas imperfeições, construindo o amor dentro de nós. Isso é a construção do reino de Deus, do reino dos céus, da vida eterna. O que é a vida eterna? É você não ficar dividido em centenas de reencarnações como somos nós. E sim, nós temos a unidade, conforme tinha Jesus. Né? Eu e o Pai somos um. Quando a gente não tiver mais segmentada, é vida eterna. Mas isso é uma coisa assim, para a gente conceber, mas a ser construída ainda. Claro que tem gente que já está bem mais perto. Tem outros que estão lá na primeira revelação. Tem outros que estão construindo o reino dos céus. Enfim, as gradações são múltiplas. E o Espiritismo nos oferece tudo. Está à nossa disposição da gente querer estudar, querer aprender e ter a vontade, como diz Leon Denis. Em cima de tudo é a nossa vontade, a nossa determinação de querer seguir adiante na porta estreita, conforme Jesus nos ensinou. Né? Seguir pela porta estreita, tudo é para converter. Seguir para onde? Para o reino dos céus. Pela porta estreita, não tenta entrar pela larga, não, que não leva. Né? Aí ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Ou então ele diz, ele diz assim, eu sou o bom pastor. Os outros são todos ladrões e salteadores. Quem são? A nossa mente, as nossas emoções, as coisas exteriores, tudo ladrões e salteadores. Só o Cristo, que está dentro de nós, em potencial para a gente realizar, construir esse reino dos céus, é que é o bom pastor. Então, nós agradecemos por essa tarde, rogando a Jesus que nos acompanhe e nos mantenha sempre antenados com a sua mensagem, né, com o Espiritismo sendo o nosso consolador, nosso paracleto. Né? O paracleto é muito mais que um consolador, porque o paracleto também ajuda, o paracleto é um facilitador, o paracleto é advogado. Eu prefiro o paracleto, hein? Que possa nos ajudar nesse instante, que nós possamos superar tudo isso e seguir adiante com muita paz no coração. Viva Jesus!